qual é a lição que eu tenho aprendido? É que não dá para esperar fazer 49, 50 para começar. Porque quando a gente começa antes, a gente já tem uma qualidade de vida mais interessante lá na frente, né? Eu fico perguntando pro André, falar, amiga, ainda dá tempo de construir banco de músculo? E todo dia ele fala, dá. Eu falo, mas eu já tô velha. Ele, dá. Então vamos falar sobre essa preparação aí. Eu acho muito importante a gente se preparar. Eu acho que hoje está cada dia mais difundido essa preparação toda da mulher, né? Eu acho que a gente vem de uma geração onde atividade física, onde dieta anti-inflamatória era muito menos falado, né? Eu vejo meus filhos hoje, eles veem os pais indo para academia, então eles têm um exemplo, que na nossa geração, muito difícil a gente ter tido esse exemplo dos nossos pais. Então, eu acho que a gente vem de uma geração hoje mais saudável. E eu acho que a gente tem sim que se preparar, tem que construir banco de músculos, tem que ter uma dieta anti-inflamatória, a gente sabe sobre a importância do sono reparador, para a gente poder chegar lá, na menopausa, e poder estar preparada, poder estar desinflamada, para a gente poder receber os hormônios na hora certa e estar preparado para aquilo. Porque quanto mais inflamada a gente estiver, então quanto pior o nosso estilo de vida, dormindo mal, se alimentando mal, não fazendo exercício físico, não gerenciando o estresse, estaremos cada vez mais inflamada e aí precisando de mais hormônios na hora que tiver que fazer uma reposição hormonal. Então, acho que é importantíssimo todo esse preparo para a gente poder envelhecer com saúde e ter uma longevidade, independência com 90 anos. Então, veja aqui se a pergunta que eu vou fazer faz sentido. Você falou sobre a inflamação. Então, significa que mesmo que eu esteja malhando, vamos supor, fazendo atividade física, mas eu estou me alimentando mal. E aí depois vocês falam pra gente o que é que inflama esse corpinho aí, né? Comendo mal. Aí eu vou precisar de mais hormônio do que uma pessoa que estivesse praticando a mesma atividade física, mas que tivesse com uma alimentação boa, desinflamada. É isso? É mais ou menos isso. A gente tem que estar... O quanto mais desinflamada você tiver, quanto mais o seu corpo estiver desinflamado, suas mitocôndrias estiverem desinflamadas, mais saudável você vai estar e menos quantidade de... Os receptores vão estar mais receptivos, vamos dizer assim, a receber esses hormônios. Então, você vai precisar de uma quantidade menor de hormônios. Por isso que a mulher ela tem que se preparar e o médico ele tem que saber a hora de poder entrar com os hormônios, com a terapia hormonal, quando tiver necessidade. Porque às vezes vale mais você desinflamar aquela paciente, ela mudar o estilo de vida, para você começar com doses menores de hormônio, do que você começar com doses altas em pacientes obesas, inflamadas, que não fazem exercício físico, não tem uma dieta adequada. Então, a gente precisa sim estar desinflamada. E quanto mais inflamado você tiver, maior risco de diabetes, doença cardiovascular, de doenças cerebrais como Alzheimer. Então, a gente tem que pensar no futuro. Eu sempre falo assim que nós temos que ser o protagonista das nossas escolhas, né? Então, cada um sabe o futuro que quer ter. Então, acho que a gente tem que se preparar para isso. E aí, vai do que cada um quer ser com 90 anos, né? Tem um detalhe super interessante, assim, para vocês entenderem isso nas minúcias. O nosso organismo ele é uma baita orquestra e da mesma forma que você precisa de um bom regente para que o piano entre na hora certa, o violino entre na hora certa, para que essa música, né, ela ocorra, a leitura dessa partitura, ela ocorra de uma forma que isso cause uma musicalidade, os nossos hormônios e o funcionamento do nosso corpo também depende dessa sequência muito bem orquestrada. Então assim, às vezes, assim como na música, quando a cantora é muito ruim, a música de fundo tem que ser mais alta para cobrir aquela voz, o autotune, a mesma coisa. Então, às vezes, se você está diante de um cenário que a inflamação nada mais é do que a deflagração de um monte de substância no nosso organismo para se defender. Então, se você deixa o seu organismo inflamado, ele está num estado de alerta para se defender. Se você já está armado, assim como em qualquer relação, qualquer DR que você tiver, se você já entra armado, o esforço para conciliar aquilo ali vai ser muito maior. Então, às vezes, você entrar com o hormônio em um cenário que a coisa está desorganizada, é a música alta de fundo para cobrir a voz do artista que não é tão boa. Então, às vezes, tem que dar um passo atrás. É corrigir, deixar esse ambiente mais harmônico, é dar as condições para que a menor dose consiga ter um resultado efetivo. Então, desarmar o organismo, anti-inflamar, é uma baita estratégia para você ser mais saudável e precisar de um esforço menor para fazer a coisa dar certa.
E isso é tão verdade, porque quantas vezes, né, a gente começa a dizer ao paciente, eu quero começar a terapia hormonal. A gente, calma, assim, não dá para plantar uma orquídea no meio do deserto do Saara. Pronto. Eu preciso dar as condições para que você possa realmente ter o resultado que você almeja. E esse alinhamento de expectativas é algo muito importante entre médico e paciente. Porque se a paciente chega na necessidade, eu preciso de um resultado assim, terapia hormonal não funciona. E por isso a programação metabólica para a chegada da menopausa, porque não é só se preparar de escolher, eu vou virar saudável, eu vou me alimentar bem, eu vou dormir bem. Existe uma preparação do metabolismo. Isso hoje tem um nome, é programação metabólica para a menopausa. Então a gente vai conversar sobre isso, eu vou deixar aqui, Paulinha, para a gente discutir isso, a importância disso. E claro, a escolha do seu estilo de vida é uma grande preparação metabólica para a menopausa. Tá, e aí a gente falou de corpo inflamado. Pra quem não sabe, tipo que nem eu, o que inflama um corpo, gente? Nós já vivemos num mundo Taca inflamatório, fogo? né? Então, taca fogo inflamado. É um mundo inflamogênico. Teve o obesogênico, agora temos o mundo inflamogênico também. Gente. A gente já vive num mundo que tá cheio de disruptor endócrino. Não, acabei de descobrir que o trem que deixa a casa cheirosa não pode mais. Falei, não, aí vocês estão... Exatamente, produtos de limpeza, são as ondas eletromagnéticas que estão em todos os lugares, são produtos de beleza, tem muitos com muitos disruptores endócrinos. Metal Então, assim, pesado. metal pesado, a gente vive já num mundo inflamatório, né? Então, a gente tem que tentar evitar o máximo possível desses tipos de contaminação. Então, tentar escolher produtos de beleza, maquiagem, skincare mais limpos, mais cleans, que hoje está muito difundido no mercado. Acho que a gente precisa tentar evitar o contato com metais pesados. Então, tentar alimentos mais orgânicos. Então, vamos lá, vamos mais práticos aqui. Metal pesado. Você fala em metal pesado pra mim, eu pensei o quê? Vamos carregar uma barra de ferro. Ferro, não vou chupar não posso nem falar isso. Tudo vocês levam pro lado da maldade, não é nada disso daí. Eu vou dar um exemplo. Que eu aprendi, por exemplo, aí na prática. Eu acabei de falar pra Xanda, nossa produtora, falei, gata, corre ali e compra um desodorante pra mim. Mas compra um desodorante 48 horas. Cara, você não acha mais na farmácia hoje. É só 72 ou 96 horas. Aí ela, mas por quê? Essa lição eu já aprendi com o nosso amigo Ribas, que veio aqui, que é meu nutrólogo. Porque quanto mais horas o desodorante dura, mais alumínio tem. E o alumínio é um metal pesado que... Viu como é que eu estudei, gente? Pelo menos no desodorante, porque o meu alumínio tava muito alto. Eu falei, mas eu não tô comendo papel alumínio, como é que tem alumínio dentro de mim? Importante você falar disso, porque cozir alimentos ali, levar ao forno com papel alumínio, o aquecimento do alumínio e papel vai para a comida. Tá e você aí, termina consumindo aquilo ali. Cápsulas de café. Você fura a cápsula de café, prática. Vamos para dica prática. Você vai consumindo. Então, não fazer. Reduzir não, gente. É porque tem que falar para nós mesmo o que é. Eu não sabia que desodorante tinha alumínio. Tu chupa alumínio? Eu não chupo alumínio. Mas você inala. Assim, ó, o aerosol. E aí aquilo ali, ó. Cheira. Você inala. E não é que usando uma vez. Respiração. Aqui, ó. Não é usando uma vez, mas o uso crônico, a contaminação, né? Por 10 anos, 20 anos consumindo. A outra coisa que eu fiz, trocar as panelas da casa. Aí a panela de alumínio, se for a panela de ferro, aquela da fazenda da avó, essa tá top. Essa pode. A de alumínio é que não pode. E o tal do Teflon também não pode. O Teflon, que eu já aprendi, o pior é quando ele começa a rapar o fundo, que aí vem o Teflon e o alumínio junto, que aí é o pior de tudo. Então, troquei as panelinhas por panela de cerâmica também. O trem caro, que eu não sabia que não. Falei, moço do céu, esse trem é caro. É investimento em saúde. Em saúde, mas troquei e tá lá já faz 5 anos que eu uso as mesmas panelas. Não estragou, não danificou nem nada. Então, tá aí, essa da cápsula do café pra mim é novidade. Que mais, assim, de dica prática? Porque senão metal pesado fica muita coisa. Enlatados, né? Então, latinhas de cerveja, de refrigerante, de atum. Então, o ideal é você escolher a latinha de atum, ao contrário do que todo mundo acha, ao invés de colocar água, né, do atum, optar por azeite, de preferência óleo, porque ele vai tirar esse contato entre o alumínio e o atum. Caixinhas, igual suco de caixinha, leite de caixinha.
Por dentro é alumínio, então tem contato direto. Fermento, a grande maioria dos fermentos tem alumínio. Então, se você come muito bolo... Fermento que faz o pão crescer, o bolo crescer, tem alumínio? Tem alumínio. Menino, não sabia Então, dessa. a gente não consegue tirar 100%, mas a gente tem que tentar amenizar, né? Esses contatos máximo, por exemplo, panela, a cápsula Nespresso. Então, tem gente que toma muito a cápsula Nespresso, então reduz, tenta tomar em dias alternados, enfim, a gente tem que... acho que a vida é feita de equilíbrio, né? Não dá pra gente tirar 100%, Fica impossível. mas a gente tem que tentar tirar o máximo possível. Ai, pois eu gosto. Ah, mas agora também fica assim. Aí vamos tomar o café aonde, gente? Porque não pode tomar num copo de plástico, que o outro podcast falou que não podia. Então, agora a cápsula também não pode. Então, é o café coado bom no e pote de velho vidro. café coado na xicrinha Duralex. da avó. Boa! Na xícara do Alex. Aquela amarelinha que Eita, não velha quebra. boa. Não Eita. quebra. Ela não quebra. Copinho de requeijão Maravilhoso. também funciona. Mas isso é interessante porque às vezes a gente esquece, por exemplo, eu estou consumindo água, mas a água do garrafão, ela veio, sei lá, do sul para o nordeste, 5 dias de viagem no sol quente. Então, o calor aquece e faz com que os microplásticos entrem na água. Então, é difícil. A gente tem muitas coisas. Os filtros que a gente consegue reduzir um pouco. Aquela aguinha que a gente deixa na porta do carro, aquela aguinha de Isso. plástico, que aí o carro fica tomando sol. Também. Pronto, isso também foi outra coisa que eu mudei. Uhum. Porque o meu alumínio tinha dado muito Sim. alto, aí eu uso muito garrafinha d'água, mas era de alumínio. Aí eu troquei minhas garrafinhas de alumínio por garrafa de vidro. Uhum. Aí quebrei várias. Aí aprendi a comprar as garrafas de vidro que vem com o plastiquinho em volta. Aquela borracha, vem Sim, um pra emborrachado não tocar. pra na hora que cair não quebrar. Então tudo isso é Inclusive, aprendizado. tem mulheres que têm fogachos por alumínio muito alto, né? E que Uhum. acham que estão, às vezes... O fogacho é o alumínio? Não é que é o alumínio, mas tem mulheres que têm um alumínio muito alto e elas apresentam fogachos. E aí pode usar o que for, se você não abaixar esse alumínio, você não vai melhorar esse fogacho. Olha aí. Mas, menina, cada podcast que eu faço, eu aprendo um trem diferente aqui, ó. Dessa menopausa. Que mais? Adorei. Achei interessantíssimo falar para minhas amigas tudo. Para de usar garrafa de alumínio, vai usar garrafa de vidro. Para quê? Para não dar fogacho. Agora eu vou focar nessa, Cada um vai pelo objetivo da pessoa. né, Kátia? É isso. Porque minhas amigas estão tudo na mesma idade que eu, mulher. Aí, cada vez que a gente se reúne, antigamente nós falava de qual é a festinha do final de semana, qual é a balada de agora. Aí nós passamos pela fase dos casamentos, passamos pela fase dos filhos. Agora a gente já chegou na fase que a gente só troca receita de remédio, entendeu? Toda vez que a gente se reúne, não, mas é porque o meu hormônio tá isso, meu hormônio tá aquilo. Pois eu vou dar a diquinha da garrafa d'água aí pra todo mundo agora, Sério? de vidro, nem de plástico e nem de alumínio. Tem que ser de vidro. Boa. Pronto, pra não dar fogacho.